Amém, meus irmãos. Graça e paz. Que o nosso Deus, mais uma vez, Ele nos dê a oportunidade de ouvir a mensagem que Ele tem para nós nessa noite. Eu queria já, de antemão, agradecer os visitantes. Você que nos visita, seja bem-vindo em nome de Jesus. E eu acredito que você escolheu o melhor lugar para estar aqui nessa noite. É esse lugar que você se colocou para ouvir a mensagem de Deus. E nós não podemos, em momento algum, esquecer que o mesmo Deus que falou no passado é o mesmo Deus que fala hoje no presente. É o mesmo Deus. O que nós precisamos é exatamente estar atento e sensível à voz de Deus, porque Ele é um Deus que fala. E a gente tem vivenciado isso essa semana, nas outras semanas, de quando em vez eu sento com minha esposa e a gente troca algumas ideias e a conclusão que nós chegamos, qual foi? É Deus falando. É Deus nos orientando. Que nós possamos estar sensível à voz de Deus. Mas eu quero também fazer um convite para domingo que vem. Domingo que vem, pela manhã, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E nós estamos elaborando aí uma ceia diferente. Nós vamos estar sentados ao redor da mesa para celebrar essa ceia. Então, nós vamos ter o momento da celebração da ceia, todos reunidos em torno da mesa, todos celebrando este momento especial, significativo para a igreja e para todos nós. Porque vamos trazer à memória aquilo que o Senhor fez por todos nós. E nós não podemos deixar de falar daquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. E eu creio que Deus tem feito. É que a gente, às vezes, não percebe, mas Deus está fazendo. Deus está nos sustentando, Deus está nos orientando, Deus está nos dando esperança no coração. O que é que você acha que vai acontecer contigo esta semana? Eu creio que você vai ser abençoado. Primeiro, porque Deus está contigo onde você estiver. O que você estiver fazendo. Agora, permita que Deus tenha esse canal aberto para que Ele fale, para que Ele te oriente, para que você seja sensível à orientação de Deus. Então, domingo, coloque aí na sua agenda, domingo pela manhã, a partir das 9 horas, nós estaremos aqui, iniciando a celebração da ceia, e a celebração da ceia é um memorial. Vamos trazer à memória tudo aquilo que o Senhor fez por nós e continua fazendo em nome de Jesus. Cremos nisso? Então, se cremos nisso, é porque é de Deus. Eu quero hoje falar sobre um assunto, e para tanto nós vamos recorrer a 2 salmos. Salmo 127 e Salmo 128. Você que trouxe a sua Bíblia física, abra, deixe ela aberta, porque nós vamos estar consultando os textos. São 2 salmos, Salmo 127 e Salmo 128. Tá bom? A Yasmin vai colocar ali? Vamos colocar, né? Então, tá bom. Eu não sei qual a versão que ela vai colocar, pode ter alguma diferença para a versão que você está aí, mas é a palavra de Deus. Salmo 127, depois nós vamos ler o Salmo 128.
Vamos lá? Todos já estão aí atentos. O que é que vai dizer esse salmo? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. E agora vamos para o 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Senhor Deus, fala conosco, nos orienta, nos instrui nesse momento. E acima de tudo, ó Pai, nos revela ainda mais que o Senhor é um Deus que cuida da família. É o Senhor que nos dá a sabedoria e a orientação para cuidar sempre em nome de Jesus. Amém? Bem, esses dois salmos, eles vão tratar conectados, e é importante este entendimento, porque eu li os dois, porque os dois salmos estão conectados, se vocês observarem. E a conexão desse salmo, ele está conectado à família, à prosperidade da família, o que acontece na família. Então, nós vamos ver aqui como eles estão conectados. Vejam, por exemplo, o Salmo 127, o verso 1 a 2, fala do começo da família, do casamento. No 127, os versos 3 a 5, falam da chegada dos filhos, quando os filhos nascem. E o Salmo 128, o verso 1 a 4, fala dos filhos criados, os filhos já crescidos, a família já feita, e essa família está onde? Sentada ao redor de uma mesa. E a última fase da família, versos 5 e 6, é a chegada dos netos. É uma outra geração que surge. E então, vamos então dar uma olhada nessas 4 fases, porque nós estamos em uma delas. Em uma dessas fases. Então, o primeiro aqui, é a formação da família. A formação da família. O verso 1 do Salmo 127 diz: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. A construção, a formação da família. E eu quero dizer uma coisa muito importante. Ninguém se casa bem se não se casar no Senhor. Ninguém se casa bem se não se casar com o Senhor. Diz que casamento é um relacionamento a 3. O homem, a mulher e Cristo no meio, mediando as nossas diferenças. Porque se não for assim, vai ter guerra. Porque natureza é diferente.
orientações diferentes, formas diferentes de tratar os assuntos do dia a dia. E isso complica. Então, há uma necessidade de uma família compreender isso. E aqui eu digo para vocês, às vezes as pessoas, a primeira coisa que pensam no casamento é ter uma casa, não é isso? Vamos trabalhar para ter uma casa. E isso é bom. Vamos ter um bom emprego, vamos ter uma boa renda, maravilhoso. Isto aí é muito bom. Porque eu quero comprar um apartamento, quero mobiliar meu apartamento, quero ter um carro, maravilha, mas eu afirmo que isso são bênçãos, são decorrências de alguma coisa que nós precisamos estar fazendo. E uma coisa que a gente precisa entender e lembrar que é o seguinte: não adianta nada você fazer tudo isso, apartamento novo, casa nova, mobília nova, se o Senhor não está edificando essa casa. Se essa casa não está sendo construída de forma equilibrada, prudente, com sabedoria, com inteligência. Quem estava de manhã aqui lembra do que eu falei. Um relacionamento precisa ter inteligência. E o que eu quero dizer, não adianta você fazer tudo isso e a casa ser vazia de amor, de esperança, de entendimento, de companheirismo. Então, não adianta você encher a casa de móveis e seu coração permanecer vazio. Então, o começo, construir o casamento, nós precisamos entender que construir o casamento precisa se construir em cima de um alicerce. Por isso que se diz que a casa edificada sobre a rocha, ela suporta chuva na parede, água na base e tempestade no telhado. Dia e noite ali pode estar batendo tempestade. E nós sabemos como existem chuvas torrenciais no casamento. Como muitas vezes as enxurradas vêm querendo levar a base do casamento. Mas se você estiver alicerçado no Senhor, essa casa não vai cair em nome de Jesus. Porque isso é algo que nós precisamos lembrar. Muitas vezes nós construímos em cima de coisas e não lembramos que o casamento precisa ser construído em Deus. Tem pessoas que constroem a casa, o casamento, baseado no dinheiro, baseado no sucesso, baseado na beleza, baseado na fama. Mas isso simplesmente são glórias humanas, porque tudo isso passa, né? Porque tem pessoas que descobrem em um momento que tudo aquilo foi vaidade. E ele muitas vezes destruiu o casamento por causa de uma vaidade. E isso não é fácil, porque o casamento é a dois. Você pode pensar que você não está satisfeito, mas você não está satisfeito. Aquela pessoa, ela precisa estar todo dia sendo uma companheira e que você precisa estar satisfazendo esta companheira, esta companhia. E de igual forma, o companheiro e a companheira. Nós precisamos andar nesse sentimento. Porque às vezes a pessoa, ela vai para o casamento com um sentimento egoísta. Eu vou para o casamento para ser feliz. Mas você já pensou no casamento que você precisa fazer alguém feliz? Nesse casamento, nós precisamos construir além de paredes. Nós precisamos construir relacionamentos. Por isso que tantos casamentos, eles bem no começo terminam. Existe aí uma pesquisa que hoje 50% dos casamentos que começam no altar com juras de amor, muito bonito, casamento que se gasta muito dinheiro, meses depois
já não existe casamento. Já não existe mais nada. É tribunal de divórcio para conduzir esse caso. Só assim. Porque nem entendimento mais existe. Acabou. Então, são tantas coisas que acontecem que a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque há interferências que surgem. Para vocês terem ideia, o Ministério da Saúde, alguns anos atrás, divulgou uma pesquisa de saúde, que 40% da população tem até 10 parceiros sexuais. E o que é que acontece? Isso vira um caos. Porque trair virou moda. E isso traz uma repercussão muito grande. Porque as pessoas não sabem mais o que é amar, o que é compromisso, o que é comprometimento com o parceiro ou com a parceira. Não sabe o que é fidelidade. E quem não conhece fidelidade não pode ser fiel. Eu estou falando isso porque é um caos, há uma enxurrada de coisas acontecendo. E a maior necessidade do casal é entender que no casamento precisa ter a presença de Deus. Se não tiver a presença de Deus, se não tiver Deus no comando, então as coisas começam a acontecer. Mas, pastor, eu conheço muitos casais evangélicos. Eu não estou falando da exceção. Essas exceções, elas surgem porque não sabem o que é fidelidade, casaram simplesmente, com um olhar totalmente diferente a respeito dos princípios e dos valores. Ah, porque fulano é bonito, né? Tem gente que casa porque fulano tem olho azul. Esse casamento vai acabar. Ah, eu caso porque fulano é tão bonita. Esse casamento vai acabar. Porque você não enxerga aquilo que tem no interior da pessoa. Você não busca aquilo que tem de melhor na pessoa. Porque não é o olho azul, não é aparência, mas sim aquilo que nós vamos enfrentar no dia a dia e que a boniteza, que a aparência, que os olhos azuis ou o dinheiro na conta bancária vai resolver. Não. Nós temos que enfrentar muitas vezes situações que precisa ter joelho no chão. Precisa ter, acima de tudo, respeito. Precisa ter envolvimento, paciência, determinação, para enfrentar as situações. Porque as pessoas muitas vezes pensam que não precisa ter trabalho. E na casa de um cristão, o elo de ligação precisa ser o Deus que liga, que transforma, que restaura. O alicerce da casa precisa ser a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos orienta. E nós acabamos de ler o Salmo aí. Você pode trabalhar. Vai trabalhar que nem um cavalo, mas será inútil. Por quê? Porque você não está se voltando para Deus, para que Deus abençoe o fruto do seu trabalho. E isso é muito sério. Porque a gente vai trabalhar, e tudo vai esvair pelas mãos. E as pessoas dizem, poxa, o que é isso? O que é que está acontecendo? É porque não segue a orientação do Senhor. E o verso 2 vai dizer sobre isso. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Se você não colocar a palavra de Deus, se não colocar a presença de Deus te orientando, você não vai conseguir. E tem casais que querem construir o pé de meia, pensam dar a melhor situação para seus filhos. Está correto. E é isso mesmo, porque trabalho é uma bênção. Mas se você trabalha e não entende que existe uma prioridade, e a prioridade é Deus. Porque se eu não colocar diante de Deus o fruto do meu trabalho, não vai haver prosperidade.
É o que a palavra de Deus ensina. E preste atenção uma coisa, eu não estou falando mal de dinheiro, dinheiro é bom. O que é ruim é o amor ao dinheiro. Tem gente que ama o dinheiro. E isso que é ruim. O dinheiro é bom. Você sabendo administrar suas finanças, maravilha. Você será bem-sucedido. Mas preste atenção numa coisa. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Porque Deus é provedor. Deus é provedor. Coloca na mão de Deus, porque Ele vai te orientar. Mas a segunda fase da família está no verso 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Salmo 127, estamos ainda nele, e está aí falando sobre os filhos agora. Nós já constituímos família, né? Constituímos a família está abrigada, né? Já está em casa, já está, né, muito bem, está empregado. Agora vem os filhos. Coisa boa, né? Não é bom ter filhos? Todo mundo calado. Não é bom ter filhos? Parece que o pessoal não gostou de ter filho, não. Parece que tem um trauma aí, por trás disso aí. E eu digo para vocês, por que isso? Porque tem alguns casais que não querem ter filhos. Eu respeito isso. Não querem ter filhos. Por quê? Porque filho dá trabalho. Ou não dá trabalho? Mas casamento também dá trabalho, meus irmãos. Filho dá trabalho, mas casamento dá trabalho. Eu acho que dá mais. Porque você, para tratar aí de uma coisa, você precisa tratar de outra também. É interessante isso. Por quê? Por que eu estou falando? Porque, às vezes, a gente não quer. E eu, lá, aos meus 23 anos, também disse não. Por quê? Porque eu não queria, não, insistia com minha esposa, e minha esposa, não, os filhos vão chegar e tal, e eu ficava naquela ansiedade. Porque eu tinha uma ideia de que é uma grande responsabilidade. E é. E eu ficava temeroso a respeito disso. Eu ficava. Por quê? Porque o filho nascer, você cuidar, você prover, você orientar para ser um homem ou uma mulher de responsabilidade, de respeito, de integridade, de caráter. Porque para colocar filhos à toa, meus irmãos, acho que não é da minha natureza. Nunca foi. E aí eu digo para vocês uma coisa. Quando eu recebi a notícia do nascimento do meu primeiro filho, eu estava trabalhando e naquela época não tinha essa engenhoca hoje de celular, né? Era o quê? Nem Zap, né? Nem Zap, nem Instagram, nem nada. Minha esposa grávida, né? Eu trabalhando, e aí então o telefone ficava na mesa da chefe. E tinha uma chefe, era a doutora Eneida. Então, atendeu o telefone tocou lá, atendeu o telefone, disse, ô Nilson, chega aqui que é para você. Eu fui lá atender o telefone. Era minha mãe do outro lado da linha, dizendo, seu filho nasceu, Nilson. Sabe o que aconteceu com o Nilson? Desabou, começou a chorar. Aí o pessoal chegou, bota, senta aqui, não sei o que aconteceu. Não, meu filho nasceu. Eu tenho diante de mim uma grande responsabilidade. Então, o que acontece? Eu ainda não entendia que os filhos são herança do Senhor. E nós precisamos entender isso. Porque a herança do Senhor não é carro, não é apartamento, não é casa. A herança do Senhor são os filhos. E às vezes você quer que a herança do Senhor, me dê, Senhor, uma herança, um apartamento novo, uma casa nova, para deixar para os meus filhos. Se seus filhos não forem unidos, eles vão brigar até o último centavo. Ou não é assim? Se não forem unidos, eles vão desfazer qualquer coisa que você fez.
Essa é a realidade. Então não podemos esquecer disso, porque os filhos são herança do Senhor, é o que a palavra está dizendo. A minha herança, meu filho, meus filhos. E vocês com certeza têm filhos, filhas. Eu estou falando isso por quê, meus irmãos? Porque hoje estamos diante de uma geração que dá mais valor às coisas do que às pessoas. E assim. Tem pessoas que lustram mais o carro, cuidam mais da casa do que dos filhos. E eu estou falando isso porque existe coisas acontecendo dessa forma. E eu afirmo, gente vale mais do que coisas. Nós adoramos a Deus, amamos pessoas e usamos coisas. A ordem é essa. Mas se a gente inverter isso, a gente esquece Deus, ama as coisas e usa as pessoas. Essa sequência está errada. Nós precisamos atentar para isso. Os nossos filhos são herança do Senhor. E o verso 4 vai dizer, como flechas nas mãos do guerreiro. Nessa versão está dizendo de um homem poderoso. São os filhos nascidos na mocidade. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Por quê? Ele vai ter testemunhas. Meu pai? Não. Minha mãe? Não. Eles são homens, são mulheres de bem. Eu vou testemunhar isso em qualquer lugar. E é interessante que surge aqui uma figura maravilhosa. A figura do guerreiro. Eu estava lendo isso aqui, e o guerreiro do passado, ele usava arco e flecha. Ele usava isso como arma para caçar, para se defender dos inimigos. E o que é que ele faz? Ele carrega as flechas nas costas. Tem um lugar específico para carregar nas costas as flechas. Elas estão sempre nas costas do guerreiro. Eu quero te dizer, pai, quero te dizer, mãe. Vocês carregam os seus filhos, não nas costas, mas no coração. Vocês carregam seus filhos, mães, no ventre. Vocês são pessoas que carregam seus filhos como guerreiros e guerreiras na vida. Lidando, protegendo, amando, orientando, orando por eles, abençoando. Então eu quero dizer aqui que não dá para gerar filhos e deixar para lá, abandoná-los à sua própria sorte. Não. Nós carregamos eles. Mas a segunda coisa que o guerreiro faz é que nenhum guerreiro carrega a flecha só por carregar. Ele tem um propósito do guerreiro. Qual é o propósito do guerreiro? É lançar a flecha. É lançar essa flecha. Sabe o que é isso? Pais não criam filhos para os pais, para você mesmo. Eles criam os filhos para a vida. Ou não é assim? Ou tem alguma mãe, algum pai que eu quero criar o filho para mim. Vai ficar na barra da saia da mãe e vai ficar aqui debaixo da minha tutela. Não. Não se faz isso. Se cria para a vida. Nós criamos os filhos para que eles sigam a vida deles. E a terceira coisa do guerreiro, o guerreiro não joga as flechas para o longe a esmo. Ele não atira a flecha de qualquer forma. O guerreiro joga a flecha no alvo certo. Eu quero dizer aqui uma coisa. O que é alvo certo? O que é alvo certo para nós cristãos? É criarmos nossos filhos para a glória de Deus. Este é o alvo certo. É para que eles temam a Deus. Onde eles estiverem, onde eles forem,
serão abençoados por Deus, porque eles temem a Deus. E nós precisamos ensinar isso, precisamos testemunhar isso. E outra coisa importante que nós precisamos lembrar, nós não podemos projetar os nossos filhos usando as nossas frustrações. Eu quero que meu filho seja doutor, eu quero que minha filha seja doutora. Eu não consegui ser, agora meu filho ou minha filha vai ter que ser. Não, seu filho vai escolher. Se você se frustrou, pare com essa frustração. E permita seu filho seguir e realizar o sonho que ele quer realizar. Isso é importante. Precisamos o quê? Orientar os nossos filhos. Principalmente na vontade de Deus. Lançando na direção da vontade de Deus. Olha, Deus quer isso aqui. Siga essa orientação. Nossos filhos são herança, são flechas. Investir nos filhos não é apenas dar roupa para eles, não é dar estudo para eles, não é dar comida, não é isso. Coisa mais importante fazer pelos filhos é ensinar a respeito de Cristo Jesus. É ganhá-los para Cristo Jesus. É orientá-los na caminhada com Cristo Jesus. Porque quando crescer, diz a palavra de Deus, eles não vão se desviar disso. Agora, muitas vezes, os pais estão acostumados àquela lei. Faço o que eu faço, mas, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. E o filho não vê no pai a projeção de um homem de Deus. De um homem que respeita, de um homem que ama, de um homem que se comporta como um cristão, seja sentado à mesa, sendo jogando bola com o filho, seja com os amigos na praça. Testemunho daqueles que crêem em Deus. Nossos filhos podem alcançar altos cargos na sociedade. O topo da pirâmide social. Mas, se eles não conhecerem a Deus, eles não terão riquezas. Se eles não conhecerem a Deus, eles estarão perdidos. Porque conhecendo a Deus, Deus se revela para ele. E aí é onde está a maior riqueza que um ser humano possa ter. Andar onde quer que for, na presença de Deus. Como for, na presença de Deus. E a terceira fase da família, o Salmo 128. Já acabou o 127, prometo que até meia-noite eu termino. Então, fiquem tranquilos. Salmo 128. Que é a terceira fase da família. O que é que ele vai dizer esse Salmo 128, verso 1 a 3? Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como o broto de oliveira ao redor da sua mesa. Como foi que começou essa família? Vocês se recordam? Estruturadas no Senhor. Essa família diz que nada mais, nada menos, a estrutura permaneceu na rocha. Porque ele diz, se o Senhor não edificar a casa. E essa família foi edificada na rocha. A estrutura é Deus. Os filhos chegam e a família continua no temor do Senhor. Não se perde o foco. Tem família que começa bem. Começa assim, tudo bem, uma maravilha, né? Depois de algum tempo, esquecem o compromisso com Deus. Esquecem. Por quê? Porque os pais vão esfriando no compromisso, os filhos vão crescendo, e aí tudo começa a desmoronar, porque não tem temor a Deus. E aí o que acontece? Abandona o caminho do Senhor. Veja o verso 2 do 128.
O que é que ele diz aí? O verso 2. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Agora compare com o verso 2 do 127. Eu pedi para os irmãos ficarem com a Bíblia aberta. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Vejam que esta família está fazendo agora. Verso 2. Essa família está vivendo em integridade. Não tem esperteza, não tem corrupção, não tem malandragem, tem integridade, não tem mentira, tem moral, tem ética, porque eles trabalham e abençoado é aquele que vive do fruto do seu trabalho. Não tem armação, não tem deslize financeiro, não tem, como é que eu posso dizer, a corrupção. E alguns aí, infelizmente, no meio evangélico, dizem a mentira santa. Não existe mentira santa, meus irmãos. Em nome de Jesus. Não existe isso na família de Deus. Não existe isso. Então, a integridade e a maior herança que esse pai e essa mãe podem deixar para um filho, o que é? É o exemplo. É o exemplo. Não é carro, não é moto, não é celular, não é o exemplo. Isto aí é inegociável. Meus pais não me deram luxo, mas uma coisa me ensinaram: caráter, dignidade e paz de espírito. Porque você estando certo, ninguém pode te acusar. Pode até tentar, mas vai cair por terra. Porque você tem integridade. Agora vejam o verso 3. Olha só. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Coisa maravilhosa, meus irmãos. Coisa maravilhosa. É ver uma família criada. Agora nós estamos na fase que esses meninos foram criados, cresceram e agora estão aonde? Sentado à mesa. Que maravilha. Isso me regozija, por quê? Porque quando é pequeno, filho, né? Tá ali, manda sentar ali, ele senta, né? Senta ali, ele senta. Mas quando começa, como dizia a minha avó, a engrossar o pescoço, 20 anos, 25 anos, você não tem mais, vai sentar ali. Ele diz, não vou sentar não. Mas aqui, nessa família, aqui o que nós vemos é que a família está unida. E quando senta à mesa, é sinal de comunhão, é sinal de celebração, é sinal de que há harmonia sentar à mesa. Olha, meus irmãos, quando eu era garoto, né, lá por volta de 12, 13 anos, né, nessa faixa aí, eu me lembro das reuniões da família da minha mãe. E de vez em quando se reuniam, né? E geralmente a reunião que faziam no dia de domingo terminava em briga. Eu me lembro disso, eu fiquei com isso na mente, não esqueci. Reunia, era irmão brigando com irmão, com irmã, porque é isso, porque é aquilo. Eu disse assim, meu Deus do céu, chega todo mundo alegre, todo mundo numa boa. E tem uma coisa, aqueles que são mais afoitos à bebida, depois que começa a beber, aí quer dizer todas as verdades do mundo. Quer dizer todos os desaforos que estão entalados na garganta. E aí começa a discussão. Acaba a festa. Meu Deus do céu, que coisa triste isso. Mas o que está dizendo nesse texto é que essa família está adulta e os filhos se sentam, os filhos comem, os filhos estão ali celebrando com o elo de ligação com a família. E sabe quem é o elo de ligação dessa família aí?
É a mamãe. É a mamãe. Você quer um exemplo? Quando a mulher morre primeiro, dificilmente o homem consegue manter a família unida. Senhores, não fiquem assim de olhos abertos, não, porque é uma verdade. Porque o homem é um cabra que não tem organização. Ele quer fazer logo o quê? Não quer ficar sozinho, arranja logo o quê? Uma nova mulher. Arranja logo uma nova mulher. E aí constitui o quê? Uma segunda família. Você acha que ele vai ter condições de estar unindo todo mundo? Mas quando acontece ao contrário, o homem morre e fica viúva, a situação contrária, a viúva sabe faz o quê? É que nem uma galinha. Ela bota os pintinhos todos debaixo das asas. Vem aqui. É comigo. Não, é aqui comigo. Ela resolve todas as coisas ali. Por quê? Porque ela consegue a unidade da casa e da família. É assim. Não se assustem, mas é uma realidade. Porque a mamãe é assim, a mamãe é aquela que o filho pode ter 45 anos, pode ter 60 anos, mas é meu filhinho. Eu continuo cuidando dele, eu continuo amando ele. Ele tem problema, o problema é meu também. Ele cresceu, mas eu estou aqui, meu filho. Se precisar de ajuda, eu estou aqui perto de você. É assim. E eu falo isso porque o texto nos mostra a figura de uma conselheira. Está ali sentado, porque você senta à mesa, a mãe sempre tem um conselho a dar. A mãe sempre é uma intercessora. Mãe é intercessora. Pai está dormindo, mãe está intercedendo pelos filhos. Essa é a realidade. Então, o texto aqui, ele termina com uma exclamação: eis como será o homem que abençoa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O que está acontecendo nessa casa? Trabalho, honestidade, felicidade, harmonia, relacionamento entre os membros da família. Porque tem uma coisa pior do que uma família desunida. Não tem coisa pior. Parece que diz assim: fulano vai, eu não vou. Fulano fez isso, eu não faço. É terrível. Mas quando a gente honra pai e mãe, Deus lhe dá bem-aventurança. É isso que diz a palavra de Deus. Bem-aventurança. Cuida do teu pai, cuida da tua mãe, cuida dos seus entes queridos. Isso é uma bem-aventurança. E isso a gente não pode esquecer. Não pode esquecer. Porque os filhos, primeiro, são herança do Senhor. E os filhos têm uma responsabilidade. Cuidar também daqueles que um dia cuidou deles. E vamos ver aqui a última fase, né, que eu disse que eu vou terminar antes da meia-noite. Quarta fase, a última fase. Vamos lá? Versos 5 e 6. A chegada dos netinhos. A chegada dos netinhos. Quem já tem neto aqui? Um tem ali, outro tem ali. Tem gente que já tem neto aí, né? Que bom. Quem não tem, né? Vai chegar um dia. Eu digo para vocês uma coisa. O texto está dizendo o seguinte: o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Que maravilha, meus irmãos. Que bênção. Né? É interessante isso, porque é uma glória. Porque você vê se cumprindo em você, na sua família, a bênção de Deus. É a bênção de Deus.
E aí então eu descubro, nada mais, nada menos, de uma hora para outra, se Deus é fiel. E eu peço a Deus que me permita ver os filhos dos meus netos. Então aí vai ser uma bênção sacudida, recalcada. Porque a gente poder ver isso é um privilégio. É ter uma família, primeiro, aos pés do Senhor. E sabendo que Deus cuida da família. Deus cuida da família. E Ele cuida das famílias que cuidam das coisas de Deus. Não podemos esquecer disso. Deus cuida. E a pergunta aqui é que eu faço: qual é a fase que você está? Qual é a fase que você se encontra hoje? Na primeira? Tem gente aqui, todo mundo está casado aqui já, né? Não, Binho não está. Binho não está, não. E Yasmin também não está, não, né, Binho? Né, Yasmin? Não. Então vocês, né? Um dia vão passar pela primeira fase, depois a segunda fase, terceira fase. E não pense que isso é peso, não, isso é glória. Porque está se cumprindo em nós a graça do Senhor, porque Ele nos faz ver que Deus é o mesmo do passado, é o mesmo Deus do presente. E nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Por quê? Porque ela nos ensina todo dia. E ela nos ensina o quê? A palavra de Deus é muito carrancuda. Não, a palavra de Deus é maravilhosa quando a gente saboreia, quando a gente permite que ela seja adocicada. Que muitas pessoas, elas não gostam da palavra de Deus porque tem gosto amargo. Porque ela vem exatamente, toca naquele lugar que você precisa mudar, que você precisa deixar Deus agir. Então a palavra de Deus é como um favo de mel. E ela vem e nos dá a oportunidade de crescer no entendimento, na graça, na prosperidade, porque Deus é um Deus de prosperidade. Muitas vezes as pessoas estão muito enganadas com prosperidade. Não, porque eu tenho isso, tenho aquilo, não. Como é que está a sua família? Como é que está a tua casa? Como é que está você com a sua esposa? Estamos bem. Então vocês são prósperos. Vocês têm prosperado porque vocês têm atingido situações e têm avançado, crendo que o Senhor é poderoso para te manter cada vez mais nesse caminho, te abençoando, te fortalecendo, te restaurando. E família na presença de Deus é família abençoada, é família gloriosa. Tem um escritor, né, bem antigo, Agostinho de Hipona, que ele diz uma coisa a respeito de educar os filhos. Ele diz que nós temos que educar os filhos 20 anos antes de se casar. Porque ele está dizendo o seguinte: olha, se você não tem essa preocupação antes de estar lidando com todas estas coisas que virão, acima de tudo, com uma certeza que os filhos são herança do Senhor. E a gente tem que ter carinho, que a gente tem cuidado. A gente vai achar que filho é tudo, trabalho, né? Perdeu a liberdade, mas os filhos virão e são herança do Senhor na nossa vida. E nós seremos abençoados como pais pelos filhos. Porque é assim. Porque quando ele compreende a ordem do Senhor, é um abençoando o outro. É uma sequência. É isso que acontece àquele que teme ao Senhor. É por isso que o Salmo diz, né? E verás os filhos, os teus filhos, e a paz sobre Israel. Que o nosso Deus nos ajude cada dia, cada manhã, a cada passo que nós dermos, acima de tudo, compreensão de que Deus está no controle de todas as coisas. E nós precisamos crer
que o Senhor Deus, Ele está também na nossa família. E uma das coisas muito importantes é que nós precisamos estar orando pelos nossos filhos sempre. Ou seja, precisamos levantar o altar de intercessão na nossa casa. Precisamos levantar esse altar. A começar o quê? A começar de agora. Às vezes, como eu falei aqui, Yasmin não é ainda casada, Binho não é, mas um dia eles vão chegar. Né? Ah, tem aqui também. Tem Luísa também, né? Tem. Ele já me disse nesse instante ali, olha, cadê Gilcimar? Eu perguntei, cadê Gilcimar? Disse, não, foi pegar minha irmã. Eu disse assim, rapaz, a sua irmã é esposa dele. Ou seja, ele constituiu a família. E isso vai acontecer um dia. E eu digo para vocês, quando vocês colocam isso diante de Deus, a bênção. Então, comecem a interceder, peçam a Deus por uma esposa de Deus, por um esposo de Deus, que tema a Deus, que seus filhos sejam bênção na casa do Senhor, que seus netos sejam bênção na casa do Senhor, e que haverá prosperidade na sua vida, em nome de Jesus. E nós veremos todas essas coisas acontecendo na nossa casa, em nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus? Ó Deus amado, bendito, Pai de misericórdia, nós somos gratos, ó Pai, porque a Tua palavra nos dirige, mais uma vez, diversas orientações. E acima de tudo, ó Pai, a certeza de que o Senhor é um Deus que continua a falar conosco. Peço-te, ó Deus, que o Senhor continue a fortalecer as famílias, que o Senhor continue a proteger as famílias, que o Senhor continue a abençoar cada servo teu, e que nós, ó Pai, possamos todos os dias comer do fruto do nosso trabalho, com integridade, com seriedade, e experimentar as benesses que o Senhor tem para nós, para a nossa família. Quebra, Senhor, qualquer laço que venha a afastar, a destruir a harmonia da família. Que o Senhor Deus, Pai, nos faça compreender que o Senhor precisa estar no meio da família, da nossa família. Abençoa, ó Pai, esta semana, ó Deus de misericórdia, para que tudo que nós possamos realizar com a Tua bênção, com a Tua permissão. Oramos em nome de Jesus. Amém.